Tá, então agora eu vou entrar em mudança de variável no R2. Mudança de variável vai ter o mesmo significado que tinha aqui. Você vai ter uma integral, só que você quer trocar as variáveis porque a integral não está tranquila para ser feita. Tipicamente, em integral dupla, o que vai me incomodar é o domínio. Eu estou com um domínio todo cheio de coisas redondas que são muito difíceis de serem descritas em coordenadas cartesianas. E eu vou querer mudar de variável. Eu vou mudar para coordenadas polares, que eu já vou explicar daqui a pouco o que é. Então, o que eu vou fazer é mudar as variáveis. Então, o ambiente onde isso vai ocorrer, e tem então a última ideia para explicar, é a seguinte. Agora eu vou falar o que é uma mudança de variável para a gente. Tipicamente eu vou ter a seguinte situação. Eu tenho uma integral dupla num domínio D e eu não gosto desse domínio para fazer a integral dupla. Então é o meu xy. Eu quero um domínio melhor do ponto de vista de integração. Na verdade, pode ser qualquer coisa o novo domínio. Só que justamente para reforçar a ideia de que eu vou querer jogar com coisas que evitem coisas redondas e me deem coisas mais retangulares, etc., eu vou desenhar aqui um domínio retangular. Mas isso é só para fazer um apelo de como é que eu vou usar daqui a pouco. São duas regiões quaisquer. E eu tenho uma função que vai jogar esse conjunto no outro. As variáveis aqui são u e v. E eu tenho uma função do R2 no R2 que vai aplicar uv em xy. A mudança de variável vai ser uma função de duas novas variáveis uv, que vai me associar x de uv, y de uv. Isso é um pouquinho novo para vocês, porque é uma função de R2 em R2. Você não tem, nos cálculos anteriores, muito estudo de funções do R2 no R2. Você estudou funções de R em R, estudou um pouco de curvas, R em R2, R3, estudou funções de várias variáveis, como as nossas integrais duplas, que são funções do R2 em R, do R3 em R. Mas do R2 no R2 a gente estudou pouco. A gente não faz o gráfico de uma função do R2 no R2. Possível fazer o gráfico. Por que não dá para fazer o gráfico da função do R2 no R2? Quantas dimensões teria que ter o ambiente para caber o gráfico de uma função do R2 no R2? 4 dimensões, 2 para o domínio e 2 para a imagem. Certo? Estamos juntos? O que eu vou usar disso fortemente, e é por isso que eu fiz toda essa discussão, é o seguinte fenômeno. Imagine que eu faça uma partição num deles. Partição, agora estou chegando perto das integrais duplas, finalmente. Imagine que eu faça uma partição. Eu vou olhar um retângulo aqui. Vou olhar a imagem dele pela mudança de variável. Nem sempre um retângulo vai vir parar num retângulo. Ele vai vir parar numa coisa torta. Então, tipicamente, quando eu fizer uma mudança de variável, eu vou ter uma região com uma cara aqui e uma região que vem parar aqui. Pergunta: qual a relação entre as áreas dessas duas regiões? Claro que depende da função φ. Depende de como que eu estou aplicando o domínio UV no domínio XY. As áreas não são iguais. Depende da função. A função φ pode ser uma dilatação que leve uma região de área pequena numa região de área grande. A função φ pode ser uma função que contraia tudo, leve uma região de área maior numa região de área menor. Então, existe alguma relação entre essas duas áreas, que tem a ver com a função φ. Vocês estão me acompanhando? Vou mostrar qual é a relação entre as duas áreas. Então, eu vou chamar isso aqui de um retângulo, R e J, e vou chamar essa imagem aqui de φ de R e J.
A imagem não é um retângulo. Vocês estão me acompanhando? Vou chamar de pseudo-retângulo. Agora, pegar todas essas observações e jogar tudo aqui em cima. Olha bem, eu tenho aqui esse segmento, ele vem parar nessa curvinha. Quem é esse segmento? Que função é essa que aplica este segmento nesta curvinha? Sabe que função que é essa? É a função φ. Vamos fixar o V no valor V0 e deixa o U variar. Como que é um segmento horizontal aqui no domínio UV? Um segmento horizontal no domínio de duas variáveis é aquele que você deixa a segunda coordenada V fixa e varia o U. Certo? Então, é uma curva que eu tenho aqui. É a curva que pega a variável U e associa φ de U V0, em que o V0 fica fixo. X de U V0, Y de U V0. Essa é a curva que aplica esse segmento horizontal neste arquinho aqui. E de modo análogo, eu tenho uma curva que associa o segmento vertical, que eu desenhei em azul, neste outro arco azul. Que curva que é essa outra aqui? O que eu mantenho fixo e o que eu vario? V vai parar em φ de U0, V variável. Muito bem. Quem é a derivada dessa curva? Como é que calcula a derivada de uma curva? Deriva as componentes. Aí você obtém o vetor tangente. Deriva as componentes. Quem é a componente x? X de U, V0. É uma função de quantas variáveis? Ela, de origem, é uma função de duas variáveis. Só que eu estou com uma fixa e com a outra só variando. Como é que chama essa derivada de uma função que nasceu com duas variáveis e aí eu fixo uma e derivo em relação à outra? Derivada parcial. Então, como é que eu obtenho o vetor tangente a essa curva? Derivada parcial. Quem é o vetor tangente? Del x, del u, o V0, del y, del u, o V0. Certo? Esse é o vetor tangente. Quanto é o comprimento desse intervalinho na horizontal aqui? Quanto é o comprimento desse intervalinho? Delta U. Esse intervalo pequeno, com V0 fixo, ele tem comprimento delta U. E qual é o comprimento do pequeno arco do lado de cá? É a derivada vezes a variação delta t, que no meu caso é delta U. Então, sabe quem é o tamanho deste arco? Ele é igual a del x, del u, del y, del u, delta U. Isso faz sentido para vocês? Área de φ de R e J. Área desse pedaço curvado. Eu fiz o cálculo aqui. A área veja, deixa eu ver que cor que eu vou usar, azul.
Não, já esgotei todas as cores que eu tinha. Então vai ser branco. Então vamos lá. Vocês concordam que o arquinho, que esse arquinho vermelho é derivada em U, delta U? Então aqui eu tenho este segmento que é derivada delta U, que aproxima o arquinho vermelho. O arquinho azul é aproximado na outra direção. O arquinho azul é delta X, delta V, delta Y, delta V, delta V. É tudo em V. E a área é aproximadamente a área do retângulo, do paralelogramo, que então é o módulo do produto vetorial. Toda essa discussão, turma, é para eu chegar nessa afirmação. A área deste pseudo-retângulo curvado naquele canto é aproximadamente igual ao módulo do seguinte produto vetorial. Del x, del u, del y, del u, delta u, produto vetorial, del x, del v, del y, del v, delta v. Módulo deste produto vetorial. Isso que é a área daquele conjunto. Isso fez algum sentido? Produto vetorial, quando tem uma constante multiplicando um vetor, sai para fora. E aqui fica o vetor delta x, delta u, delta y, delta u, vetorial delta x, delta v, delta y, delta v, que é o produto vetorial de dois vetores no R2. Porque nós estamos no domínio R2. Como que é o produto vetorial de dois vetores no R2? É o determinante das coordenadas na direção K. Se eu pego o módulo, é o módulo do determinante. Então, sabe quanto que dá isso? Dá o módulo do determinante del x, del u, del y, del u, del x, del v, del y, del v, vezes delta u, delta v. Então, as derivadas parciais entram num determinante de ordem 2 para fazer uma correção local de área. Sabe que na história da matemática houve quem chegasse ao conceito de determinante de forma independente, olhando esse problema geométrico de correção de área? Foi uma das maneiras de olhar para determinante. Qual é o significado geométrico de um determinante? É fazer esse acerto entre a área daqui e a área daqui. Isso é tão importante que ganhou um nome. Esse determinante, essa função, chama-se jacobiano. E este módulo é o módulo do jacobiano del u, del v. Del u, del v é a área do retângulo RJ no domínio. Isso é muito bonito. Resumindo tudo, agora estou terminando essa apresentação. Isso é muito bonito. Quando a gente faz mudança de variável, turma, você tem duas regiões conectadas que as áreas não são iguais. Sabe quem faz uma correção de área que permite eu escrever um igual? A área da imagem é a área do domínio vezes o módulo do determinante do jacobiano. Aquele determinante com as derivadas parciais. As derivadas parciais, elas aparecem
montando um determinante que tem esse significado geométrico. Fator local de correção de área. Pega uma área, um elemento de área aqui, um elemento de área lá. E as áreas não são iguais, mas ficam iguais se você multiplicar pelo determinante do jacobiano. Um significado geométrico importante. Na integral de uma variável, você nunca pensaria isso. Sabe o que essa derivada está fazendo aqui? Fator local de correção de comprimento. Só que a gente nunca pensaria nisso em uma variável. Mas ela está fazendo a correção dos comprimentos das partições quando você pega a integral de uma variável no domínio CD e quando você pega a integral no domínio AB. É muito rico isso. Então, vou dar um fecho disso. E daí eu já posso enunciar o teorema de mudança de variável. Então, eu estou querendo calcular uma integral dupla sobre um domínio que eu não gostei muito. O domínio é muito ruim para os extremos de integração. Então, eu troco as variáveis x, y por variáveis uv. Através de uma aplicação φ. Que manda um domínio em UV num domínio XY. Aí eu vou fazer a integral dupla. Vou fazer a integral dupla em XY. Chamo isso aqui de D. Como é que eu faço a integral dupla de f de XY dx dy? Eu não tenho que fazer partição no domínio D, eu não tenho que fazer a somatória de Riemann no domínio D, pegar as áreas da base, levar lá para cima. Não é isso que é soma de Riemann? Imagina que eu fiz a partição, mas que eu estou fazendo a partição com esses elementos tortinhos. O que eu tenho na soma de Riemann em XY? Eu tenho soma do f de xi yj, área aqui na base. Imagina que a área na base é o φ de um RJ, onde o RJ é um retângulo aqui no domínio. Eu troco o domínio curvado pelo domínio reto. Aqui tem o retângulo de verdade. Esse é o RJ, que vem parar neste pseudo-retângulo do lado de cá. Esta é uma ideia de soma de Riemann, para f no domínio XY. Mas quem que é a área de uma imagem aqui no domínio? É o que eu acabei de justificar. Isso aqui é aproximadamente a soma. A altura não mudou. A altura da função é a altura da função. Só que ao invés de escrever f de xy, eu estou trocando o xy pela imagem de uma função φ. X e y são φ de alguém. Então eu vou escrever aqui f de φ de ui vj. Porque não é mais x e y, é a imagem da mudança de variável. Área. Quem que é a área? Módulo do jacobiano da φ vezes a área RJ, e aqui está a somatória em IJ. Depois que a gente enxerga isso, fica tão óbvio. A soma de Riemann, quando eu mudo de variável, a soma de Riemann aqui e aqui, elas não podem ser iguais. Porque as áreas das bases não são iguais. Então, para eu ter uma igualdade entre somas de Riemann na variável x e na variável u e v, eu tenho que fazer um acerto na base do tamanho das áreas. Então, o que eu tinha que buscar era quem faz o acerto local de áreas. Quem faz o acerto local de áreas é o módulo do determinante do jacobiano, como eu tentei mostrar para vocês. Então, quando você faz mudança de variável, tem que aparecer esse bendito determinante do jacobiano. Isso já valia em uma variável.
Você faz a soma de Riemann, partição no intervalo AB e no CD. Não pode ser igual à soma de Riemann porque os tamanhos dos intervalinhos são diferentes. Alguém tem que fazer a correção do tamanho dos intervalinhos. Era a derivada da função. Agora eu vou enunciar o teorema de mudança de variável. É o teorema, bom, enunciado técnico. Eu vou ter as seguintes condições. A f de D contido em R2 em R, eu vou supor contínua. Não precisa tanto, mas essa é uma hipótese que garante que tudo dá certo. A gente já discutiu que integrabilidade funciona quando tem uma quantidade pequena de descontinuidades. Mas supondo contínua, o teorema vale. Suponha que eu tenha uma φ de R em D. Então, que faz essa mudança de variável, troca o domínio D por um domínio R. As hipóteses sobre a φ tem que ser de classe C1. Vocês se lembram o que quer dizer uma função ser de classe C1? Além dela ser derivável, as derivadas são contínuas. Por que será que eu escrevi que a φ tem que ser de classe C1? Volta, 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 volta. O que eu acabei fazendo com a φ? Olha a φ aqui. A φ tem componentes x e y em termos de u e v. O que eu acabei fazendo com tudo isso? Eu não derivei? Opa, então tem que ser derivável. E depois as derivadas não apareceram, vão aparecer no meio de uma soma de Riemann? Aqui. As derivadas vão aparecer no meio de uma soma de Riemann. Então as derivadas têm que ser integráveis. Então é razoável supor que as derivadas são contínuas. Por isso que eu estou supondo que ela é de classe C1. Outra hipótese. O jacobiano tem que ser diferente de zero, ou o determinante jacobiano. No interior de R. Sabe por que eu tenho que supor que o determinante é diferente de zero? É uma hipótese técnica, mas é bem simples. Imagina que a função φ fosse constante. Pegasse um retângulo enorme aqui e levasse tudo num ponto. É claro que não vai poder ter uma igualdade entre cálculo de volumes usando uma e outra. É claro que esse acerto de áreas não vai ficar legal se eu tiver uma função que é constante. É para garantir que não há colapsamento de regiões. Isso já fica mais claro no próprio enunciado. E aí, se isso tudo vale, então a integral dupla em D da f de xy dx dy é igual à integral dupla em R, eu troco de domínio, da função f calculado em φ de uv, módulo do determinante jacobiano da φ, du dv. Eu troco a integral em xy por uma integral em uv. E só que quem faz uma correção tem que aparecer o jacobiano. Para evitar uma função que pegue um domínio grande e leve, por exemplo, num ponto, que contraia tudo num ponto. O cálculo do volume em cima de uma região vai ser transportado para o cálculo do volume da outra. Se a φ não tiver um mínimo de preservação de área, não vai ser verdadeiro que o volume calculado aqui possa mudar de variável. Bom, no fundo, isso aqui é uma hipótese que posso acrescentar aqui. A φ tem que ser injetora. Ela não pode pegar uma certa área no domínio e colapsar tudo numa região sem área. Porque ela estraga essa igualdade de volumes que nós estamos falando. Tá? Bom, uau, foi complexo isso que eu acabei de discutir, hein?